Bom dia, povo de Deus. Terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Capítulo 13, versículos de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore. E as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Este Evangelho segundo Lucas fala sobre 2 parábolas que Jesus contou para ilustrar o reino de Deus. Nesta passagem Jesus menciona: "Disse então, a que é semelhante o reino de Deus, e com que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e lançou no seu jardim. Ele cresceu, tornou-se uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos." Disse-lhe ainda: "A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. Lucas 13, 18, 21. A primeira parábola fala sobre o grão de mostarda. A mostarda era uma das menores sementes cultivadas na região. Apesar de ser pequena, quando crescia, tornava-se uma grande árvore em que os pássaros faziam ninhos. Jesus estava usando essa imagem para ilustrar como o reino de Deus começa pequeno, mas cresce de forma surpreendente e proporciona abrigo e sustento para muitas pessoas. A segunda parábola fala sobre o fermento na massa. O fermento era um agente que fazia a massa crescer quando era misturado com a farinha. Mesmo que a quantidade de fermento fosse pequena em comparação com a farinha, ele tinha um grande impacto. Isso representa como o reino de Deus pode ter um efeito transformador, mesmo quando começa de forma discreta e aparentemente insignificante. Em ambas as parábolas, Jesus está ensinando sobre o poder e o alcance do reino de Deus. Mesmo que possa começar pequeno e aparentemente insignificante, ele pode crescer e se espalhar de maneira notável, proporcionando abrigo e transformação para aqueles que o recebem. Esta passagem apresenta algumas lições importantes, vamos falar delas. O potencial oculto do reino de Deus. A parábola do grão de mostarda ensina que o reino de Deus começa de forma pequena e aparentemente insignificante, mas tem um potencial incrível para crescer e se tornar algo grande e influente. Isso nos lembra que não devemos subestimar o poder e o impacto do reino de Deus em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. A transformação gradual e poderosa. A parábola do fermento na massa destaca como o reino de Deus pode ter um efeito transformador, mesmo quando começa de forma discreta. Assim como o fermento age gradualmente, o reino de Deus pode trabalhar silenciosamente em nossas vidas, promovendo mudanças significativas e duradouras. A relevância do reino de Deus para todos. As parábolas mostram que o reino de Deus não é exclusivo para um grupo específico de pessoas, mas tem o potencial de acolher e beneficiar a todos. Assim como as aves encontram abrigo na árvore de mostarda, o reino de Deus oferece refúgio e nutrição espiritual para aqueles que o recebem. A importância da fé e do recebimento. Para desfrutar dos benefícios do reino de Deus, é fundamental ter fé e receber a mensagem do Evangelho. Assim como o grão de mostarda foi plantado e o fermento foi misturado com a farinha, nós também precisamos aceitar o reino de Deus em nossas vidas. A natureza surpreendente do reino de Deus. As parábolas ilustram como o reino de Deus pode surpreender e ultrapassar nossas expectativas. Ele pode crescer e prosperar de maneiras que não podemos prever ou compreender completamente.
Essas lições nos convidam a valorizar a grandeza e o potencial transformador do Reino de Deus em nossas vidas e a reconhecer a importância da fé e da aceitação para receber seus benefícios. Também nos encorajam a confiar na ação gradual e poderosa do Reino de Deus, mesmo quando não podemos ver imediatamente os resultados. Gostou do Evangelho de hoje? Então se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro de tudo que estamos preparando com muito amor. Este amor em Deus que nos uniu. Não esquece de curtir e compartilhar este vídeo, para que mais pessoas aproximem-se de Deus. Deus abençoe você e sua família. Até amanhã!